Travou ou não? Porra. Caralho, olha lá em cima, ó. Quadrinho do Doom. E é isso, né? Rapaziada, eu tô gravando aqui o Microdoom. Depois de muito tempo sem gravar Microdoom. Principalmente porque eu queria dar uma aulinha rápida sobre um negócio de história do pensamento econômico, que não obstante é importante para estudar microeconomia. Que é a tal da Methodenstreit, né? Eu tô falando com pronúncia brasileira mesmo, não vou falar a treta do método, rapaziada. É a treta do método. Se a gente for usar um termo abrasileirado, né, pra parada. Beleza. Né? E a treta do método, o que ela é? Ela foi basicamente um embate entre historicistas e os marginalistas, basicamente. E qual que é a essência do debate? De um lado você tinha Menger, Jevons e Valras, que são, né, formaram a escola marginalista que depois veio a se dividir na escola austríaca e na economia ortodoxa, não clássica, auto-intitulada ortodoxa. E essas duas escolas de pensamento, né, na sua origem, elas já tinham algumas divergências, né? Mas não obstante, o que elas têm de fundamental nesse debate, de fundamentalmente unívoco, é a ideia de que a teoria ela se sobrepõe à história econômica, que a teoria ela explica a história econômica, né? E do lado da escola histórica alemã você tinha a ideia de que a teoria econômica é infecunda e o que realmente vale é isso daqui é igual do clássico. O que realmente vale é a história econômica. A única forma de você realmente ter um conhecimento válido da economia. Então, tipo, essa é a divisão que existe entre essas duas visões de economia. E pelo que vocês lembram, qual que era a minha divisão de esquerda e direita? Que a direita, basicamente, segue uma linha de pensamento similar à do Parmênides, né? O tipo ideal da direita é o Parmênides, e o tipo ideal da esquerda é o Heráclito, né? Dos filósofos antigos. Esses são os dois principais pensadores que representam esses tipos ideais. Por quê? No lado do Parmênides você vai ter uma ideia de que existem leis gerais que se sobrepõem a todos os fenômenos individuados, né? Que a gente tenta encontrar pela teoria. E do outro lado você tem uma ideia de um constante devir, né, no ser, de que todas as coisas elas deixam de ser o que são para se tornar outra coisa, né? Na ideia de que não existe propriamente essa essência, né, aquela ideia que dá uma identidade aos seres, tanto individualmente quanto categoricamente, e que na verdade tudo é uma constante transformação e que as coisas não são nada fixamente, tipo, não tem algo que torne aquela coisa aquilo que ela é própria e não outra, né? O ser ele passa a não ser basicamente para vir a ser outra coisa. Mas essa ideia é completamente equivocada. Aristóteles já deixou claro na metafísica que para que essa ideia funcionasse, você primeiro teria que confundir, né, o ser em termos relativos com o ser em termos absolutos, e você ignorar que tipo, tudo que uma coisa vem a ser já estava incluído nela enquanto possibilidade. Não dá para algo vir a ser algo que não era uma possibilidade, entendeu? Por uma questão até lógica e até um pouco tautológica. Você não pode vir a ser algo que não é possível você vir a ser, senão essa potência jamais poderia ser atualizada, assim, por definição, né? Então, assim, tudo aquilo que é necessário precisa ser primeiro de tudo possível, né? Isso daí, inclusive, era um dos princípios do direito, né? Apesar do positivismo jurídico muitas vezes ignorar isso, especialmente no campo das leis econômicas que eles tentam passar. Não obstante, então todo esse papinho aí que a gente teve significa o quê? Né? Essa refutação da Aristóteles ao Heráclito e por aí vai, né? Essas ideias um tanto equivocadas da ontologia. O Heráclito ele vai fundamentar o pensamento de esquerda porque, independentemente de todas as manifestações dos autores que se intitulam de esquerda, o que existe em comum deles é o princípio do caos, que é o princípio da multiplicidade, daquilo que é vário, daquilo que não existe uma unidade, entendeu? É o princípio do múltiplo, que é basicamente representado pela diética platônica e mais especificamente por essa ideia aí do Heráclito. E do outro lado, na direita, você vai ter aqueles que falam das leis eternas, daquilo que não se corrompe em relação ao tempo,
propriamente, né, de que existe uma lei natural, até mesmo dentro das sociedades humanas, e que essa lei natural, ela, embora a sua aplicação dependa do contexto, a sua essência não muda com o contexto, entendeu? Então existe uma predominância do inteligível e do invariável sobre aquilo que é mutável, que é justamente o que dá identidade às coisas, que nos faz conseguir inteligir uma certa categoria nessas coisas. Então, essa é a essência, é lógico que assim, as filosofias políticas que se denominam de direita e esquerda, elas são muito mais complexas que isso, né? Mas existe essa essência em comum que unifica tudo aquilo que se entende por direita e tudo aquilo que se entende por esquerda. Todas as filosofias políticas e filósofos políticos que se auto-intitulam de direita e de esquerda. O que isso tem a ver com a metodologia Streit? Tá? Isso tem a ver no sentido de que do lado da escola histórica alemã você tem uma fundamentação filosófica baseada no ente individuado, nas coisas como você as experiencia, certo? Nessa ideia de que não existe uma essência dos fenômenos econômicos, não existem leis gerais do funcionamento da economia, mas tudo que existe, em suma, é o fenômeno tal como ele se apresenta. Tudo que existe é um ente individuado que está em constante devir, em constante vir a ser outra coisa, que não deixa de ser, né? E esse é o que vai fundamentar a ideia de que a teoria econômica ela é inócua, ela é infecunda. Inócua não, inócua é algo que é inofensivo, né? Mas que ela é infecunda, que ela não consegue adentrar realmente uma explicação correta dos fenômenos econômicos, né, que corresponda à realidade. Isso vai vir justamente dessa ideia heraclitiana, né? Esse é o grande problema filosófico, né? Que é a fundamentação falha dessa visão historicista. E do outro lado, você vai ter a escola austríaca, especialmente o Menger, né, o pai da escola austríaca de economia, e os economistas matemáticos já nessa época, defendendo justamente que você precisa de uma teoria geral. Porém, a descendência filosófica dessas duas tradições que se uniram no que foi chamado de marginalismo, no fenômeno chamado marginalismo, elas são completamente diferentes, tá? Porque o Menger, de um lado, ele vai estar vindo de uma tradição tomista tardia, os pós-escolásticos, e, portanto, aristotélica, essencialmente aristotélica, assim como o próprio estilo de escrita do Menger é profundamente filosófico, descritivo, basicamente metafísica. E do outro lado, você vai ter a escola neoclássica, né, os pais da escola neoclássica, o Jevons e o Walras, que vão defender uma visão de economia mais pautada, é que eu não lembro o que eu tenho que fazer aqui, eu acho que eu vou ter que subir. Uma visão de economia mais baseada no princípio da matematização, que é o seguinte, que acreditar que a economia, a linguagem da economia, deva ser obrigatoriamente matemática. Né? Na escola austríaca a gente tem alguns outros autores que pegam pelo vício oposto, que é tentar matematizar nada da economia. Eu acredito que a álgebra ela tem um grande papel na descrição de leis e relações entre variáveis, né? Que embora usada de maneira puramente abstrata, ela tem um grande valor de compreensão dos fenômenos. Mas a escola neoclássica ela visa essa matematização desde os seus princípios, não como uma forma realmente de explicar hermeneuticamente as coisas, mas principalmente o Jevons, ele tem essa ideia de que a matemática só vai avançar se ela se configurar à física, entendeu? E isso daí, alguns economistas matemáticos como o Pareto não vão concordar com essas coisas. O Pareto, por exemplo, vai falar que é isso que eu estou falando, que na verdade a álgebra ela serve como uma ferramenta de compreensão dos fenômenos econômicos, uma ferramenta de compreensão dessas leis gerais. Mas não obstante, principalmente que a gente relaciona variáveis quantitativas e tal, mas que também tem aspectos qualitativos importantes, né? Agora, os neoclássicos posteriores, eles vão seguir uma linha de evolução que, na verdade, estava inserida seminalmente desde os economistas clássicos, como David Ricardo e Adam Smith, que é justamente a ideia de que a economia ela se inspira, primeiro literariamente, depois matematicamente, e depois na ideia de mensurabilidade de testes empíricos, ela vai se basear na física, né? Então, na primeira etapa, você tem a economia clássica. Na economia clássica, como que o professor Ricardo Feijó, que também é um gênio da história do pensamento econômico, um grande historiador do pensamento econômico,
Inclusive ele tem um livro sobre isso, ministra aula sobre isso, né, na FEA Ribeirão Preto. Ele vai falar que os clássicos eles vão se basear na ideia de gravitação universal de Newton. Antes de surgir a relatividade do Einstein, né, no comecinho da física, eles vão se basear nessa ideia da gravitação universal para dizer que existe uma tendência a uma convergência nos mercados, especialmente da oferta e da demanda, para um preço que tende a um certo equilíbrio, uma certa gama de equilíbrio, né? Que aí vai ser essa ideia aí de orbitar em torno de um preço que, né, vai conciliar a oferta e a demanda. No caso da economia neoclássica, que é a economia que vai surgir, que é a microeconomia moderna, que a gente estuda, que é o foco aqui da presente exposição, né, do microeconomia, ela vai beber no sentido de que você deve descrever algebricamente, ou seja, em termos de variáveis sem valores definidos, que podem assumir quaisquer valores, você definir essas relações matematicamente. Né? E há um ponto em que o equilíbrio ele não passa mais a ser uma tendência como na economia clássica, e como em muitos autores austríacos, inclusive, mas ele passa a ser uma premissa. Você tem as curvas bem definidas com base em funções simultâneas, né? Tanto da oferta quanto da demanda, num ponto em que você pode igualar a variável quantidade de cada uma das duas, né? E chegar num ponto em que primeiro você tem as quantidades que vão maximizar o lucro baseado na demanda esperada e, por outro lado, outras que vão maximizar a utilidade com a restrição do orçamento, né? Então, basicamente, essa que vai ser a ideia central da microeconomia. E que, com base nisso, você vai ter um equilíbrio de expectativas, supondo também que as preferências das pessoas não mudem, os planos de produção não mudem, as expectativas não mudem. Você vai ter essa ideia formada de que a oferta e a demanda elas entrarão em equilíbrio, mas isso vai supor um ceteris paribus tão forte, vai supor realmente que nenhuma das expectativas, nenhuma das preferências, nada no mercado basicamente mude, e que basicamente todos os dados, né, das ações humanas das outras pessoas sejam algo a ser considerado pelos demais agentes, ou seja, todo mundo sabe o que as outras pessoas vão fazer. Basicamente seria um equilíbrio também de teoria dos jogos, um equilíbrio em que todo mundo já tenha o perfeito conhecimento do que os outros jogadores vão fazer, né, dentro desse sistema. Então, essa economia do equilíbrio, ela vai partir propriamente de uma pressuposição de constância tão forte, como o Mises fala no Fundamento Último da Ciência Econômica, né, de uma regularidade que não existe na interação entre pessoas humanas, né. Essa vai ser a grande crítica do Mises no Fundamento Último da Ciência Econômica, embora o conhecimento de física dele fosse um pouco desatualizado e muito ainda pautado pela mecânica clássica, essa vai ser a crítica que ele vai fazer aos pensadores neoclássicos, no Fundamento Último da Ciência Econômica, né? Mas esse vai ser o fundamento dessa segunda fase, né, da economia clássica, que é a fase da microeconomia, que vem originar a microeconomia tal como nós conhecemos, né? Lógico que vários autores vieram depois, fizeram papers e tal, até desenvolver o que a gente tem hoje nos manuais. Mas o CERN é basicamente isso. E depois de Pareto, depois de outros autores mais na economia contemporânea, né, a gente entrou num ponto em que, na verdade, não apenas a matematização da economia era necessária para descrever esses fenômenos gerais, né, tal como a física, mas também o método das ciências naturais e o método de falsificação das ciências naturais deveria ser utilizado como um critério para validação de teoria econômica. Por quê? Não se faz distinção, a ideia de que ciência é apenas ciência natural, tal como a física, ela passa a ser consolidada de um modo que o conceito original de episteme é perdido e a ideia de ciência passa a ser atrelada não a um corpo, né, de conhecimento organizado e explícito, que se refere a uma coisa da realidade, mas cujo método deve se adequar ao objeto de estudo, quando, na verdade, o método da física passa a ser a norma para qualquer objeto de estudo, independentemente da sua natureza. Ou seja, independentemente da fenomenologia econômica não ser sujeita a testes controlados, né, o controle de variáveis e tudo mais, tal como uma ciência natural.
Então a economia passa a ser tratada por essa linha de pensamento, por essa tradição de pensamento, como uma ciência natural, que vem justamente dessa inspiração da física, né? Alguns falam até em economia como engenharia, né? Mas a grande questão é que você passa daquela manipulação da natureza para, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, como por exemplo na literatura de falhas de mercado, você passa uma ideia de engenharia social, uma ideia de que as pessoas devam seguir as normas baseadas no modelo que você estipulou, baseado no que você espera que as pessoas vão agir, né? Baseado no mapeamento de preferências, supondo que essas preferências se manterão imutáveis, até mesmo após como fala? Após as decisões serem tomadas, o que naturalmente mudaria a escala de valores do indivíduo, basicamente. Então você vai ter essa tendência natural na escola neoclássica, né? O que vai se tornar a economia ortodoxa, ela vai por esse caminho. E por outro lado, que é justamente essa ideia da fisicalização, da coisificação do ser humano, né? E por outro lado, você vai ter a economia como filosofia, que é a economia da escola austríaca, que é uma economia que vai entender que o pensamento econômico ele é uma episteme no sentido mais antigo do termo, né? Que é um conhecimento referente a processos humanos complexos e que possuem aspectos qualitativos que não podem ser abstraídos em favor de uma praticidade, que você precisa manter o maior nível de realismo da teoria. Isso vem um pouco também da ideia do realismo platônico, né? A escola austríaca ela é uma herdeira indireta dessa tradição, que você tem que buscar a realidade de uma maneira mais fidedigna possível para você contemplar esse conhecimento. O próprio Mises fala que era como eu não lembro se era o Mises ou se era o Hayek que dizia isso, né? Mas que o economista ele deve ser, acho que Mises fala isso não Ação Humana, que faz anos que ele leu Ação Humana, mas fala que o economista é um cara que contempla a realidade econômica como um biólogo contempla os organismos vivos, né? E não como alguém que quer manipular a sociedade humana. O economista ele tem que ser fundamentalmente um humanista, alguém que um cara que é, como fala, filantropo, um cara que ama a humanidade, né? E não alguém que quer moldar a humanidade ao seu prazer para que eles se comportem conforme as leis da física, conforme as prescrições da economia neoclássica, entendeu? Então, essa vai ser a tradição da escola austríaca, que é uma tradição essencialmente que herda da filosofia platônica e aristotélica, né? E que, em última análise, vai dizer que existem leis econômicas gerais que, embora o fenômeno seja complexo, e esse é o cerne da teoria austríaca, que é reconhecer a complexidade do fenômeno econômico, ainda assim existem leis gerais. Por isso que o Hayek, por exemplo, ele sendo austríaco, ele vai dizer que, não obstante, a economia ela deve ser, ela pode ser descrita em termos de variáveis algébricas, mas ela só poderá ser descrita em termos de variáveis algébricas caso se compreenda o que essas variáveis significam e não tentar reduzir o fenômeno econômico àquilo que é mensurável. Reduzir o verdadeiro ao mensurável, entendeu? Reduzir o verdadeiro àquilo que pode se transformar numa espécie de física. Porque você estaria basicamente subvertendo a natureza do próprio objeto de estudo. Compreende? E essa subversão da natureza do objeto de estudo é algo que era denunciado pelos filósofos clássicos, né? Que você tinha que tratar o ser humano não como um bicho, não como uma coisa, mas como um ser humano. E é justamente isso que a escola austríaca vai beber. Ela herda dessa tradição platônica aristotélica, entendeu? Por outro lado, né, a gente tem que levar em consideração então, que nós temos essas três tradições. Então tem primeiro a tradição do historicismo, que é uma tradição propriamente do imanentismo, uma tradição muito voltada a essa ideia da historicidade, da contingencialidade, basicamente. Do outro lado, você tem a ideia da economia como filosofia, que é a ideia da escola austríaca, que a economia nada mais é do que o estudo sistemático e mais realista possível, embora que não seja redutível a esquemas matemáticos, por mais que eles possam ser usados, né? Então essa descrição mais realista possível do comportamento humano, do significado, por isso que o significado é tão importante para o economista, porque ele está falando dos seres humanos, e como ele está falando de seres humanos, é importante você conceituar o que as pessoas entendem,
o que são as categorias no contexto, né, das interações sociais, dos fenômenos sociais, né? Então, para um economista vai ser muito importante isso e também o subjetivismo, no sentido de que a pessoa que age em sociedade, ela tem uma certa interpretação da realidade que difere da dos demais, né? E que essa interpretação da realidade vai ter implicações na sua ação, que é um negócio que o Aristóteles fala no... Cala a boca, velho. Vai tomar no seu cu, nada importante. Eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Que vai ter a maneira que o ser humano delibera, né, vai ter implicações nas suas ações, ele vai agir conforme o seu deliberar, conforme o seu plano de ação, né, e ele vai provocar alterações na realidade baseadas nesse deliberar, correto? E como a deliberação é um tipo de investigação, mas não um único tipo, mas é justamente o que Aristóteles chama de deliberação, é uma espécie de plano de ação, que é o planejar para agir, né? Mas existe também a investigação intransitiva, desinteressada. O Aristóteles percebe, né, que as nossas ações, portanto, são fruto de, querendo ou não, da forma que nós interpretamos o mundo, entendeu? Então, é difícil você querer entender como as pessoas interagem na sociedade se você reduzir essa dimensão, né, que as pessoas têm do sentido, do deliberar, do interpretar e tudo mais, e do seu conhecimento falível, a uma questão puramente de maximização de parâmetros matemáticos dados, entendeu? Não dá para você reduzir o ser humano a isso. Até porque esses próprios parâmetros matemáticos, eles mudam e dependem de uma série de interpretações e tudo mais, de uma série de outros seres humanos, entendeu? É isso que os austríacos falam. O problema não é a maneira que você... Não é porque nós não gostamos de matemática, porque não entendemos matemática. Não é nada disso, é simplesmente porque existe uma compreensão mais que realmente entender a realidade econômica que nos leva a esse tipo de conclusão que, cara, não dá para você reduzir a economia a uma ciência de mensuração, porque você trata de preços e quantidades. Mas por trás desses preços e quantidades tem uma série de decisões humanas da qual esses preços e quantidades são outputs, são saídas, são resultados de coisas que não podem ser reduzidas a quanta, não podem ser reduzidas a quantidades, compreende? Então essa vai ser a visão da escola austríaca de economia, vai ser uma visão realista platônico-aristotélica, basicamente. Então, dentro dessa tradição, entre aspas, parmenídica, você tem do lado a economia austríaca e do outro lado, que é filosófica, neoplatônica, em certo sentido, né, sintetiza Platão com Aristóteles. E de outro lado você tem uma economia pautada no fisicalismo. E se você pegar o que é a origem da física matemática, mano, eu tô apanhando feio com os bichos, mano. No tempo sem jogar, eu tô apanhando feio no jogo. O que é o fisicalismo, né? Essa ideia de que a física é o método universal para todas as ciências e deve ser copiada, né? A economia como inveja da física. Ela vai beber, basicamente, de um pensamento que a matematização do mundo é um instrumento para a manipulação do mundo. Conhecimento é poder, scientia est potentia est, né? Que é do latim. Então essa ideia, ela vai ser, quando ela é transferida para as ciências sociais, ela é muito perigosa, porque ela abre escopo para a engenharia social. E ela, naturalmente, evoluiu para isso, né, ao longo da história do pensamento econômico, né? E também essa ideia progressista de que não, o conhecimento em ciências sociais, assim como o conhecimento em ciências naturais, ele sempre evolui, o conhecimento está sempre ultrapassado. É justamente desse vício fisicalista que existe na economia e nas ciências sociais, né? E esse vício fisicalista, ele é problemático desde sua fundação. Então todos os argumentos que eles são usados são consequências de algo que já tem bases que não são sólidas. Bases que já são amplamente questionáveis e questionadas ao longo da história do pensamento, né? Então você vê que tipo, o economista, quando ele não é um humanista, quando ele é um cara que realmente tem essa visão mecanicista, assim como a física clássica, né, de que existe um mecanismo da natureza, leis que seguem uma certa constância, ele vai tratar o ser humano como uma coisa, como algo que não é dotado de vontade, que não é dotado da possibilidade de escolher A e não A. Tanto que o sonho deles é que o ser humano ele seja reduzido à neurociência de uma maneira tão determinística que eles possam fazer modelos em cima disso, entendeu?
Esse é o grande problema. E a verdade é que até os estudos mais deterministas de neurocientistas são estudos muito enviesados que têm problemas e são amplamente questionados pela própria comunidade científica. Se você pegar um texto bom sobre isso, um vídeo bom sobre isso, se vocês quiserem um vídeo para ser mais rápido, né? Já que os brasileiros é misólogo pra caramba, é o vídeo, por exemplo, do Kerbs respondendo lá a questão do livre-arbítrio, né, mostrando que, na verdade, aquilo lá era motivado por uma seita. Os estudos próprios do Gazzaniga, que tentavam refutar a ideia do livre-arbítrio, eles eram muito problemáticos e depois mostravam que se você desse mais tempo pro córtex da pessoa trabalhar, o resultado do teste não era o mesmo, por aí vai. Então, assim, você tem essa tentativa determinista, né, de tornar o ser humano uma coisa, né? E a economia fisicalista, ela vai beber muito disso, entendeu? A economia fisicalista, ela vai herdar disso daí. E ela é perigosa porque, querendo ou não, se você pegar o que o Newton era, cara, o Newton era um... Eu vou pegar isso daqui que é upgrade, né? Não dá pra colocar aqui. Achei que eu tinha o suficiente. O Newton era um alquimista, e o alquimista era um cara que ele visava transformar a natureza através desse conhecimento hermético. E aí, quando ele chega no conhecimento ortodoxo das ciências naturais, ele vai pegar toda aquela magia que ele queria fazer em termos puramente de conhecimentos supersticiosos, e ele vai basear no conhecimento realmente baseado em evidências. E isso vai transformar a magia, toda aquela superstição, numa espécie de magia natural, que nada mais é que a nossa tecnologia, né, que foi sendo desenvolvida na tecnologia que nós temos hoje. As aplicações da mecânica, né, em engenharia, em outros conhecimentos, né, em outros conhecimentos técnicos, né, esse serviço que a Episteme faz à Tecne. Não obstante, o próprio avanço da Episteme também precisou de um avanço da tecnologia também. Então a tecnologia precisa vir primeiro, né, não só para a evolução do método, mas até dos meios de observação, dos meios de validação de evidência científica. Né. Beleza, dito tudo isto, qual que é o problema aqui que a gente enxerga? É que você está tratando o ser humano como coisa, entendeu? Você não é um humanista, você está pegando aquilo que é a natureza humana e reduzindo a mecânica da natureza, entendeu? Esse é o grande problema. Por quê? Porque não se reduz a isso. Porque o ser humano, ele age visando uma interpretação falível da realidade. Ele tem um conhecimento limitado. Se ele tivesse conhecimento de todas as opções, ele teria o paradoxo da escolha. Então é difícil você restringir o ser humano a uma máquina de calcular funções dadas. Entende? Esse é o grande problema da tentativa de matematização como um princípio na economia, como algo a ser buscado, como algo que orienta a pesquisa econômica mais do que propriamente uma deliberação sobre a própria natureza do que é economia, que é essencialmente filosófica, essa deliberação, né? Essa discussão, melhor dizendo. Né? Sem essa discussão, você basicamente pode estar utilizando um garfo para comer uma sopa, entendeu? Esse é o grande problema, né? E achando que você está arrasando porque você está imitando a física. E não é bem por aí. Aliás, não é nem de longe por aí, certo? Então é isso, essa foi a aula que eu queria dar sobre a Méthode Streit, sobre essa questão aí da ciência natural também, da alquimia como força motriz para o Newton desenvolver a mecânica clássica. Eu recomendo a aula da Bruna Turlai sobre ciência, depois eu vou procurar, inclusive, essa aula, eu coloco na descrição se eu achar. Mas se você procurar aí Ciência Natural, Bruna Turlai, provavelmente você vai achar isso daí. E essa outra aula, qual que foi a outra aula que eu citei? Foi do Ricardo Feijó, né? Também a playlist do Ricardo Feijó vai estar aí na descrição para vocês acessarem. Também tem o livro dele, História do Pensamento Econômico. Infelizmente não teve reedição, comprei uma versão usada na estante virtual. Mas isso, não obstante, não vou jogar mais a próxima fase do Doom e só vou upar isso daqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula mais HPzinha, mas não obstante mostrando essas múltiplas visões econômicas e quais vão ser as implicações delas posteriormente. Não significa que a escola austríaca não faz história econômica e não utiliza a teoria para analisar a história, que não faça revisão da teoria, revisionismo teórico, não seja refutada, por exemplo, por via propriamente da discussão, né, e
dessa discussão mesmo da história do pensamento econômico e tentando ficar cada vez mais realista. Mas, no âmbito da economia, quando a gente fala de fenômenos complexos, é muito mais difícil, exatamente por existirem variáveis, né, essas causas perturbadoras do John Stuart Mill, é muito mais difícil por conta dessas causas perturbadoras, né, dessas variáveis omitidas, né, é você fazer uma teoria, quando é uma teoria mais filosófica, uma teoria muito falseável, a uma evidência que parece unívoca, mas na verdade ela esconde uma série de variáveis que não são explicadas pela mera exposição, né, de uma relação histórica. Então, o governo emitiu moeda e não gerou inflação em um determinado período de tempo, né? Mas quais são as coisas por trás disso daí? Você pega, por exemplo, no caso do Japão, que tem uma forte cultura de poupança, que demorou muitos anos para isso ter reflexo na inflação. Então você tem essas variáveis que contrabalanceiam e vocês falam, será que realmente isso vai refutar a lei geral? Acho que precisa de um pouco de mais para isso, entendeu? Não obstante, né, a economia é uma ciência complexa, mas se você reduzir tudo ao quantificável, e portanto, porque para você falsear você também precisa do quantificável, né? Para você pegar a evidência você precisa de um método estatístico, você vai perder muito, né, de coisas essenciais da economia, como por exemplo a valoração humana. E a valoração humana não é um negócio que nos é dado, não é um negócio que é constante, não é um negócio que é facilmente modelável, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, deem um like, se inscrevam no canal, comentem, tirem dúvidas nos comentários. E posteriormente a gente vai fazer mais vídeos disso daqui, do Microdum. E eu vou ficando por aqui. Acabou a aula, rapaziada. Podem ir pra casa.